Olá! Olá, pessoal! Fazendo a live aqui, às 4 da tarde, horário de Vancouver, 8 horas, horário de Brasília. Bom, olá, tudo bem? Hoje vou falar aqui sobre dois temas super importantes. Um deles é novidade, saiu aí na última sexta-feira, e o outro é sobre comprovação financeira. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Rebeca, eu sou consultora de imigração aqui no Canadá, consultora credenciada. Eu já moro aqui há quase 10 anos, já faz bastante tempo. Em dezembro agora eu faço 10 anos. E vou aí dividir com vocês dois temas bem interessantes a respeito dessa nova forma de aplicação do visto de estudante e também sobre comprovação financeira, né? Que a minha live inicial era só para falar de comprovação financeira, mas aí como entrou sexta-feira, né, que foi lançado aí essas informações a respeito dessa nova forma de aplicação do visto de estudante, então eu decidi aqui dividir com vocês e linkar uma coisa na outra, porque quem não se qualifica ainda para essa forma mais rápida, mais fácil, ainda assim vai ter que entrar com toda a parte de comprovação financeira. Eu vou ser bem objetiva naquilo que eu vou falar. Geralmente eu sou bem assim, eu tenho um canal no YouTube também, onde eu faço alguns vídeos periodicamente aí gravando. Quero tentar fazer com um pouco mais de frequência aqui no Instagram também, mas para poder dividir essas informações de uma forma bem de fácil entendimento, sabe? Porque eu sei que é muita informação, é muita coisa aí. Eu vou esperar mais um minutinho, aí eu vou começar a falar. Eu vou deixar gravado também, tá? Eu vou depois disponibilizar no YouTube, mas vou deixar aqui. Mas se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem entrar em contato com a gente aqui também, tá? O e-mail da agência, se vocês preferirem também falar direto por e-mail, é info@northway.com, e aí a gente pode conversar por e-mail também. Bom, eu vou começar e aí depois, se surgirem algumas dúvidas, a gente pode conversar um pouquinho mais pra frente, tá bem? Vamos lá. Bom, vou falar então sobre esse primeiro programa que saiu na sexta-feira, que é a respeito do Student Direct Stream, que é uma forma mais rápida e mais fácil de fazer a aplicação do visto de estudante. É uma lista super seleta realmente que a imigração tem, são apenas 14 países que fazem parte dessa lista, e o Brasil aí foi agraciado e entrou na lista, né? O número de aplicações de brasileiros vindo para o Canadá tem aumentado exponencialmente. Então, nas últimas 2 décadas, o número aumentou em 10 vezes, o número de aplicantes brasileiros, né, de candidatos tentando vir para o Canadá para estudar. Então, isso é uma boa notícia, porque através desse novo processo vai ser muito mais rápido. Estima-se que são 20 dias corridos para vocês terem o resultado da aplicação desse visto de estudante. Vou explicar para vocês agora quais são os requisitos que vocês vão precisar. Mas sem dúvida é uma forma aí bem viável para vocês conseguirem vir para o Canadá de uma forma mais rápida, ainda mais com todos os atrasos aí que nós passamos por conta da pandemia. As coisas aqui estão começando a se regularizar. Então, as aprovações, né, para quem está fora do Canadá já começaram a sair. Então, acredito que realmente é uma boa notícia aí. E com essa nova aplicação, a grande vantagem é que a tendência de aprovações é mais alta, né? Então, assim, porque já entende-se que a pessoa passou pelos pré-requisitos necessários, e aí esse número de aprovações é realmente mais alto. Vamos lá então, o que vocês precisam fazer para poder fazer essa aplicação através desse sistema que chama Student Direct Stream. É uma aplicação online, tá? Então não dá para fazer via papel, não dá para você fazer né, através de uma aplicação de um despachante, coisa assim, a não ser que seja uma aplicação online. Então a primeira coisa que vocês precisam ter é um login, é criar uma conta dentro do portal do CAC, que vocês vão precisar fazer essa aplicação online. Quais são os pré-requisitos, então, para que vocês possam participar
dessa aplicação do visto de estudante de uma forma mais rápida. A primeira delas é a aplicação do college. Vocês precisam ter a carta de aceitação do college, que é aquela LOA, que significa Letter of Acceptance. Através dessa carta vai estar lá estipulado que vocês foram aceitos, né, numa instituição designada canadense de um curso pós-secundário. Ou seja, não pode ser curso de idioma, por exemplo, precisa ser um curso que seja esses cursos que sejam de pós-secundário, né, que são o ensino superior que a gente tem no Brasil. Então é o primeiro critério que vocês precisam ter. O segundo deles, vocês precisam morar fora do Canadá. Então, e vocês precisam estar morando no Brasil. Então, mesmo que vocês sejam brasileiros com passaporte brasileiro, estejam morando em outro país, não conta. Vocês precisam estar morando no Brasil, tá? Então, para algumas pessoas que me perguntaram que estavam até aqui no Canadá, querendo falar sobre extensão, achando que isso aplicaria, não aplica, só aplica realmente para as pessoas que estão no Brasil, que entraram aí, né, nessa lista especial. O terceiro item que vocês vão precisar é a comprovação de que vocês pagaram o curso para o primeiro ano, tá? Então vocês precisam ter esse comprovante, que pode ser através do recibo da escola. Na carta de aceitação pode estar lá constando que vocês fizeram o pagamento para o primeiro ano, então é um outro requisito que vocês vão precisar apresentar para fazer esse tipo de aplicação. O quarto deles é o que eu acredito que vai gerar um pouquinho mais de dúvida para vocês, porque embora vocês não precisam fazer, né, a comprovação do extrato bancário dos últimos 4 meses e comprovar aquele valor maior, enfim, o que o governo está pedindo é que vocês comprovem que vocês têm $10.000 canadenses disponibilizados aqui no Canadá. Então vocês precisam abrir uma conta, um investimento, alguns bancos, né, que são listados para você poder ter para você conseguir fazer isso. Então você precisa ter esse comprovante, né, que é uma garantia de investimento, que você tem esses $10.000 aqui no Canadá e de que você não vai encostar nesse dinheiro até você chegar aqui no país. Então o banco ele vai te emitir uma carta, o banco ele vai te emitir um certificado para que você possa fazer essa comprovação, tá? Eu sei que isso pode ser um pouquinho mais complicado, vai depender de instituição bancária para cada uma, mas vocês precisam, né, fazer com que vocês consigam abrir essa conta mesmo sem estar no Canadá. Eu sei que o Scotiabank faz isso porque a gente já fez esse tipo de aplicação para outras nacionalidades, então mesmo que você não esteja no Canadá, o Scotiabank é uma opção para que você consiga fazer essa abertura, né, dessa conta, seja uma conta estudantil ou seja essa conta de investimento onde você vai deixar esses $10.000 lá, para que, né, você possa comprovar para a imigração que você tem esse dinheiro a partir do momento que você chegar aqui no país. Aí uma vez que você chegar aqui, você vai ter acesso a esse dinheiro. Outra coisa que vocês vão precisar fazer é o exame médico antecipado, tá? O exame médico você não faz pelo seu convênio, você não faz com qualquer médico, existe uma lista de médicos credenciados que vocês vão precisar fazer os exames médicos aí para vocês virem para cá, para a imigração, né, para vocês conseguirem estudar aqui. Então é necessário que vocês façam esse exame médico. Outra coisa que precisa é ter o histórico, o seu último histórico escolar, tá? Então, seja do ensino médio ou seja da sua faculdade, você também vai precisar comprovar o seu último histórico escolar. Lembrando que esses documentos precisam ser traduzidos. Então, você vai mostrar lá, né, o documento em português original e você vai mostrar também a tradução juramentada, seja ela em português ou em francês, tá? Perdão, seja ela em inglês ou em francês, que são as duas línguas oficiais aqui no Canadá. Então, vocês vão precisar ter essa tradução juramentada para mostrar esse documento. Outra coisa, teste de inglês, que vocês precisam anexar nessa forma de aplicação. O teste aceito é o IELTS e vocês podem fazer ou o Academic ou o General, né? As escolas aqui, elas aceitam o acadêmico, né? Então, muitas vezes, pode ser que se você foi aceito, por exemplo, através do Duolingo Test, para entrar na instituição, mas para você fazer esse processo aqui, você precisa comprovar que você tem o IELTS, seja o General ou seja o Academic, com o mínimo de 6, tá? Em todas as habilidades. Então, é o mínimo que você precisa comprovar de nota de inglês, tá bom? Então, é importante vocês ressaltarem isso.
Que mais? Para que o visto de vocês possa ser processado dentro desse prazo, né, de 20 dias, vocês precisam fazer a biometria o mais rápido possível. Então, uma vez que vocês emitem todos os documentos, vocês vão receber a solicitação da biometria. A partir do momento que a imigração recebe a sua biometria, é que esse tempo passa a ser contado. Então, quanto mais rápido vocês fizerem, né, a biometria, mais rápido será o processamento do visto de vocês. Pode ser até que a imigração ela peça, tá, documentos adicionais para vocês, mas aí pode demorar um pouquinho mais a questão do processo, mas em via de regra é um processo bem mais rápido, bem mais fácil, as burocracias e solicitações são bem menores do que no processo regular, tá bem? Se você vai vir aqui com os seus familiares, né, se você vai vir casado, com filhos, enfim, você também pode colocar a aplicação deles junto para que seja processado de uma forma mais rápida também. Se você não identificar que você está aplicando junto, o processo deles vai ser feito de maneira mais lenta, né, dentro do processo regular. Só que se você colocar eles junto com a sua aplicação, aí sim você vai conseguir que, né, que a família toda tenha esse processo da aplicação do visto que seja processado com essa forma mais rápida. O pagamento para essa aplicação é o mesmo, tá? Então é $150 para a taxa de estudante, mais $85 da biometria. Então, uma vez que vocês enviam todos os documentos, vocês vão fazer o pagamento via cartão de crédito dentro desse portal e vocês vão pagar as taxas de acordo. Se o seu visto for aprovado, você vai receber essa notificação por e-mail, né, dizendo que o seu visto foi aprovado. E aí, essa carta não é, na verdade, a sua autorização de estudante. A autorização de estudante você vai receber quando você chegar no Canadá, passar no aeroporto, estiver na fronteira, aí sim você vai receber o seu study permit, né, que é a sua permissão de estudos. Vai apresentar junto com a sua carta da escola e aí sim você vai ser emitido a duração do seu período de estudos de acordo com o que fala na sua carta de aceitação. E aí, uma vez que você tem, então, essa carta de aprovação, você vai receber ou o ETA, o ETA, né, que é essa autorização eletrônica de viagem para você entrar no Canadá, se você tem ou visto americano válido, ou se você já esteve no Canadá nos últimos 10 anos, aí você, sim, é elegível para aplicar para o ETA, né, para o ETA. Ou, se você não tem, você vai precisar ter aquele adesivo no passaporte, né, que você vai enviar o seu passaporte para o VAC, aí o VAC vai te devolver esse passaporte de volta com aquele adesivo que é a sua autorização de entrada no Canadá. Então, tanto o ETA quanto esse TRV, né, esse documento que fica no seu passaporte, é a sua autorização para você entrar e sair do país, né? O seu study permit é a sua permissão para você estudar aqui no Canadá, tá bem? Bom, se o visto não for aprovado, aí sim eles também vão te enviar uma carta dizendo os motivos pelo qual o seu visto não foi aprovado. Mas como eu falei, dentro desse processo que eles estão fazendo é uma forma muito mais fácil e muito mais rápida realmente para que todos vocês, né, que são elegíveis, consigam estar no Canadá com a aprovação do visto aí com um tempo estimado de 20 dias. Então o número realmente as chances de aprovação é muito maior dentro desse processo. E ainda assim, mesmo se vocês precisarem, tá, de suporte e apoio para conseguir entender todos os aspectos de aplicação, de abrir o perfil dentro do portal, enfim, os documentos, verificar se está tudo certinho, também a gente pode conversar e ajudar vocês com todo esse processo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, pode enviar um e-mail para info@northway.com, que aí a gente responde aí as dúvidas de vocês caso a caso. Tá bem? Então, com certeza, essa aí é uma grande novidade para vocês aí, brasileiros que estão no Brasil e querem vir para o Canadá. E aí, o tempo de estimativa aí de resposta de 20 dias. Se você não qualifica, por exemplo, para esse processo, se você não tem a nota de inglês ainda, né? Se você ainda não tá, eu acho que a nota de inglês é o que mais vai impedir das pessoas realmente conseguirem aplicar para esse processo direto, né? Porque se você já está se planejando para vir para cá, você possivelmente também já está vendo toda essa parte financeira. Então eu vou entrar na segunda parte da live, que é falando sobre a comprovação financeira, que era o tema inicial realmente da minha live de hoje, mas com a novidade que aconteceu na sexta-feira, eu acabei explicando também a respeito desse Student Direct Stream. Então vamos lá falar sobre comprovação financeira. Bom,
O Canadá, ele quer entender que você está vindo para o Canadá e você tem condições de arcar com todas as suas despesas financeiras, suas e dos seus familiares, independente de você trabalhar no Canadá. Então, mesmo que você tenha essa autorização de trabalho, eles não estão levando isso em consideração, tá? Eles querem que, assim, a partir do momento que você venha para cá, que você tenha condições de arcar com as suas despesas básicas, que seriam de acomodação, de alimentação, que você tem condições de comprar a sua passagem de volta para o teu país de origem. Então, mesmo que você tenha a intenção de imigração, isso é um segundo passo. Mesmo assim, você precisa satisfazer o oficial de imigração que você é um estudante genuíno, que o seu princípio, né, com a sua ideia principal é realmente vir para o Canadá para poder estudar. Então, imigrar é uma consequência de que você se qualificou, enfim, você ficou aqui e as coisas deram certo. Mas ainda assim, você precisa satisfazer esse agente de imigração de que você é realmente um estudante, que seu objetivo inicial é sim estudar. Então, vamos lá. Quais são os tipos de documentos que vocês podem apresentar para essa comprovação financeira, tá? Extrato bancário dos últimos 4 meses, conta corrente, poupança, aplicação, investimento, fundo de garantia, previdência, tudo aquilo que for dinheiro disponível. Você tem um investimento, você precisa resgatar? Não precisa. Você vai mostrar o seu extrato bancário do investimento que você tem. É isso que eles querem ver, que você tem dinheiro disponível se você precisar usar de alguma maneira, né? Então, assim, que você tem lá a quantia que eles pedem, né? Eu vou chegar lá no valor exato, o mínimo que eles pedem, mas que você tem realmente esse valor disponível em conta para arcar com as suas despesas aqui no Canadá. Outra coisa que vocês podem apresentar é uma carta do banco realmente falando qual que é a quantia que vocês têm lá, que vocês têm acesso a essa conta, enfim, tudo direitinho. Então, outra coisa que vocês podem colocar como uma forma de aumentar, né, o valor de comprovação de vocês é a renda que vocês possam ter mensal. Por exemplo, você está aplicando com o seu cônjuge e ele vai continuar trabalhando, ele vai trabalhar remoto. Você pode adicionar o salário do seu cônjuge nesse valor de comprovação financeira, porque é uma renda mensal que você vai ter. Ou, por exemplo, você tem uma propriedade que está alugada e cai esse valor também financeiro para você mensalmente. Você pode somar esse valor na sua comprovação financeira. Uma coisa que não conta, que muitas pessoas me perguntam, é com relação a cartão de crédito, a limite de cartão de crédito. Isso não é levado em consideração, tá? Então eles precisam realmente ver que você tem dinheiro disponível e aí sim, quando você tem um income, né, uma renda que vai entrando mensalmente, isso também pode ser somado, tá? Se você, por exemplo, vai aplicar com um patrocinador financeiro, você pode ter alguém que vai te ajudar financeiramente dentro dessa aplicação, né? Com a comprovação financeira. Você pode, mas lembrando que a gente tem que olhar a aplicação de uma maneira como um todo, precisa fazer sentido. Por exemplo, o valor que o seu patrocinador financeiro está comprovando faz sentido com a renda que ele tem e ele vai usar todo o dinheiro que ele tem para poder te ajudar a estudar no Canadá. Faz sentido? Qual que é a relação que vocês têm? Eu geralmente indico, que eu acho que tem um pouco mais de elo, um pouco mais de ligação, quando são pais e irmãos, né, para ajudar como patrocinador financeiro. Pode ser tio, pode ser primo, enfim, pode ser? Pode. Mas a gente tem que ter uma ideia bem estruturada com relação a como que vai ser esse tipo de aplicação, tá? Então tem que fazer sentido realmente. Por isso que muitas vezes tem gente que se frustra porque mostra lá o mínimo realmente que o governo pediu e o visto é negado. E aí tá lá escrito falando que o seu visto não foi aprovado porque você não tem a quantia necessária. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu comprovei aquilo que estava falando, eu comprovei o mínimo e meu visto não foi aprovado. Eles querem entender assim, muitas vezes eles vão questionar a aplicação como um todo. A escolha do curso que você fez, o investimento que você está fazendo, faz sentido? Você usar muitas vezes o dinheiro todo que você guardou, sei lá de quantos anos de trabalho, para vir estudar no Canadá, um curso que às vezes não vai ser relevante para você e você não está explicando isso, sabe? Ou muitas vezes o seu patrocinador financeiro está mostrando uma quantia que é tudo que ele tem. Uma pessoa, sei lá, seu pai trabalhou 40 anos lá, tá com aquele dinheiro que não é uma quantia tão expressiva e assim pode levantar um pouco de suspeita realmente. Essa pessoa vai contribuir para você estudar no Canadá? Faz sentido? Não faz sentido? Por isso que a gente tem que olhar realmente a aplicação
de uma maneira geral, tá? Não dá para olhar uma aplicação isolada, tá? Não dá só para falar assim, ah, beleza, coloquei ali o mínimo que a imigração tá falando, check, beleza, eu já posso passar para outra parte. É importante que tenha uma coerência com relação à escolha do curso, comprovação financeira, enfim, toda essa parte aí, tá bem? Vamos colocar em números então, né? Qual que é a quantia que a gente está falando que a imigração pede, tá? Uma coisa que é importante ressaltar, foi até atualizado isso durante a pandemia no site da imigração, onde eles colocam assim, por ano, tá? O valor que eles colocam lá. Então, muitas vezes, quando você não tem uma quantia, você vai estudar 2 anos e você não consegue comprovar esse valor para 2 anos, aí é bom a gente dar uma olhada se compensa você vir estudar 1 ano primeiro e depois você faz a extensão no Canadá quando você está aqui. A extensão tende a ser um pouco mais fácil, né? Uma vez que você já está aqui no Canadá. Então pode ser um caminho, tá? Então ao invés de você ficar realmente assim, na luta de você conseguir a comprovação financeira para os 2 anos, às vezes é interessante você faz a aplicação primeiro para 1 ano e depois você faz a extensão aqui para você continuar estudando e aí terminar o seu programa, faz 2 anos, aplica 3 anos de PGWP, coisa assim, tá? Então, para 1 ano de estudo, tá? O governo canadense, eles pedem como mínimo, sem considerar o valor do college, $10.000 para quem vai ser o estudante, o aplicante principal, $4.000 para quem é o cônjuge e $3.000 para quem é o filho dependente. Então, você vai aumentando esse valor, né? Quanto mais filhos você tiver, aí filhos dependentes aplicando tudo junto. Então, esse é o valor que eles colocam por ano, tá? Então, mais uma vez, se você vai estudar 2 anos, você precisa comprovar que você tem essa quantia a mais para o 2º ano. Eles até colocam em valores, tá? Vou até ler para vocês exatamente como que está no site da imigração, que eles colocam. Meses adicionais, tá? Então, se você for estudar mais do que 1 ano, o aplicante principal, que é o estudante, ele tem que acrescentar $833, tá? Para cada mês a mais que ele vai estudar aqui. O spouse, que é o cônjuge, $333 por mês, e aí o filho dependente, $255. Então vocês precisam acrescentar essa quantia, aumentando aí se vocês forem estudar o período maior que 1 ano, tá? Então não é somente, vou estudar 2 anos e vou comprovar o primeiro ano só e acabou. Vocês precisam comprovar esses valores adicionais também para cada mês extra que vocês ficarem aqui depois desses 12 meses iniciais, tá? Então, mais uma vez, como eu falei, às vezes é melhor realmente você ter uma boa sobra para você vir aqui fazer um programa de 1 ano e depois você trabalhar com a tua extensão do que você trabalhar muito ali com um valor muito próximo de vocês fazer 2 anos, por exemplo, de programa de estudo aqui, né? Lembrando mais uma vez que a gente tem que olhar a aplicação de uma maneira como um todo e tem que fazer sentido tudo isso, né? Toda essa questão do visto, da escolha do curso, né? Dos laços que vocês têm com o Brasil, tudo isso tem que fazer sentido, tá bem? Bom, eu acho que era isso que eu tinha de informações para vocês hoje. Eu sei que é bastante informação, eu sei que é bastante conteúdo, mas eu acho que dá para trazer um pouquinho mais de clareza do que vocês podem, do que vocês não podem considerar quando faz a aplicação. Se vocês tiverem dúvida a respeito ainda do tema, pode enviar um e-mail para info@northway.com. Como eu falei no começo do vídeo, eu sou consultora de imigração credenciada aqui no Canadá. Estou há quase 10 anos aqui no país. Eu vim para cá como estudante, então assim, eu já trabalhei em escola, eu trabalhei em agências também, né, outra agência. Então assim, eu passei por todo esse processo e eu sei bem o que é viver na pele, assim, vir para cá até como estudante e passar por todo esse processo, tá bem? Bom, é isso. Pode enviar um e-mail para info@northway.com. que teremos o maior prazer em ajudar. Patrocinador, uma pergunta aqui. Patrocinador pode ser a empresa que trabalhamos? Pode ser, mas como eu falei, precisa ter uma coerência, tá? Então, assim, a relação, quanto tempo você trabalhou para essa empresa? Qual que é a expectativa de você voltar a trabalhar para essa empresa depois? Existe? Qual que é o elo de ligação que vocês têm? Você vai trabalhar remoto para a empresa? Pode ser. Então, assim, já fizemos aplicações assim, dessa forma. Não é uma coisa assim de, isso dá, isso não dá para fazer. A gente vai analisar a aplicação como um todo, tá bem? Mas é possível. Mais perguntas, gente? Porque eu ia encerrar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu tinha recebido uma pergunta com relação se a pessoa pode fazer a aplicação no VAC, né? Com relação ao Student Direct Stream.
mas eu falei que tem que fazer uma aplicação online, então não pode ser via papel, tá? Tem que ser aplicação online. É isso. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu fico por aqui. Mas se não, se vocês quiserem escrever, mandar inbox, mandar e-mail, WhatsApp, aquilo que vocês preferirem e a gente vai conversando. Tem uma empresa que quer me patrocinar para qualificação em supply. Uma empresa aqui no Canadá, você está falando? Ou uma empresa no Brasil? Porque muitas vezes pode até acontecer, né, de uma pessoa estar trabalhando para uma empresa no Brasil e aí essa pessoa vem para cá e ela, né, vem para o Canadá para estudar, só que ela está vindo para se qualificar e a empresa tem a intenção da sua recontratação. Aí muitas vezes faz sentido ter esse tipo de ter o apoio da empresa nesse sentido, né? Mas é isso que a gente vai considerar. Qual que é o salário que você ganha lá? Qual que é o cargo que você tem? O que você está vindo estudar aqui? Vão pagar os estudos e trabalho no Canadá. Pode acontecer, pode ser. Não é uma coisa que eu falo pra você, não dá pra fazer. Mas a gente vai ter que olhar o que você faz, o que você vai vir estudar, qual o benefício que você vai trazer se você voltar para a empresa, depois que você estudar aqui, né? Então, assim, é isso que vai ser levado em consideração. Durante os seus estudos você pode trabalhar, né, como estudante 20 horas semanais, e aí durante os intervalos, aí às vezes geralmente quando a escola permite, né, o intervalo do summer, a pessoa pode trabalhar às 40 horas, só não pode trabalhar quando você está fazendo pathway, você está estudando inglês, aí você não tem essa autorização de trabalho, você tem que esperar concluir primeiro os seus estudos de inglês para depois você começar a estudar, para você depois começar a trabalhar. Tá certo? Eu vou ver se eu consigo fazer mais essas lives, né, de uma forma semanal, para poder trazer essas informações, assim, sabe, um pouco mais rápido, mais direto, assim, mas que eu sei que muitas vezes a gente lê muita coisa na internet, mas é mais fácil quando a gente está falando, né, porque a gente consegue compreender, e aí se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, né, na hora. Tá ótimo, então. Obrigada para vocês que ficaram aqui assistindo. E é isso. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.